Hoje eu vou falar de um tema um pouco chato, que é o motivo dos restaurantes fecharem. O que acontece na prática para eles fecharem. Eu resolvi trazer esse tema porque a gente vê, né, com frequência muitos restaurantes fechando. A gente tem índices como 70% dos restaurantes fecham em até 5 anos, mas eu queria deixar claro para vocês, exemplificar o que realmente acontece. Porque quando a gente diz que um restaurante quebra, às vezes dá a entender que um dia ele estava bem, outro dia fechou e quebrou. Mas o processo de fechamento, de quebra, ele é uma sequência de eventos. Se você tem um restaurante e ele vai mal, você vai quebrando, né? Isso dura anos até isso acontecer. E eu me provoquei a trazer um exemplo prático, que é muito comum que acontece aí, para vocês entenderem o que de fato acontece. O ponto final de um restaurante, quando ele resolve fechar, é quando ele não tem mais caixa, dinheiro, para pagar despesas básicas, como aluguel, funcionários e insumos, né? Então, ele não tem caixa, não tem esse dinheiro, nem tem mais crédito para conseguir esse dinheiro. Ele já usou esse crédito lá atrás e quando chegou na parte final do negócio, ele não tem mais esse crédito, não tem mais a quem recorrer e principalmente não tem mais ânimo nem disposição para tentar de uma outra forma. Enfim, acabaram-se as oportunidades. E ele fecha. Mas até isso acontecer, existem várias fases. Até esse final acontecer, tem uma sequência de eventos que vai ocorrendo e geralmente ele tem a mesma causa raiz, ele acontece da mesma maneira. Tem o mesmo princípio, que é o empresário da gastronomia, ele tem a crença, antes de abrir o negócio, ele tem a crença de que é fácil. Ele tem a ideia de que um restaurante é muito lucrativo e é fácil gerir, ele não se preocupa em fazer um plano de negócios antes de abrir, ele não se preocupa em adquirir conhecimento para gerir aquele negócio, e então ele abre, pega essas economias, enfim, às vezes pega um empréstimo e abre o restaurante. Então ele está numa fase bacana, está naquela fase da ilusão, né, nessa crença, tem crédito com fornecedores, recebe boletos para 7, 15, 30 dias, e vai, enfim, enchendo seu estoque. E aí, saindo da fase da ilusão, ele já entra na fase da paixão, que ele inaugura o negócio dele, já vai atendendo vários clientes, a família, os amigos, todo mundo elogia, até desconhecidos já estão elogiando o negócio dele, enfim, ele vai vendendo bem, e vai passando o tempo, ele vai vendendo bem. Mas essa fase da paixão, ela passa quando acontece o primeiro mês ruim de vendas. Ele está tendo ali uma média boa de vendas, e aí vem, por alguma eventualidade, um mês muito ruim. Às vezes um mês de carnaval é um mês muito ruim, um mês de chuva forte, um mês com muito frio, dependendo do local. E aí ele tem um mês ruim. Então, ele tem uma queda brusca da demanda, obviamente, uma queda brusca do faturamento, e ele já não tem dinheiro para pagar aquelas despesas do mês. E aí ele já liga um sinal de alerta, ele não tem como pagar, mas ele tem confiança no negócio dele, fatura bem, e ele vai ao banco e pede um bom empréstimo. E ele começa a terceira fase, que é a fase da asfixia do caixa. Ele inicia o sufoco do caixa dele. Quando ele pega esse empréstimo para quitar esse mês ruim, ele adquire uma despesa alta para pagar todo mês. Faça chuva, faça sol, se o mês for bom ou ruim, ele tem que pagar. Não é uma despesa operacional, é uma despesa não operacional fixa, né? Vai ser fixada em alguns meses, muitas vezes muitos meses. Então ele já começa a sufocar o caixa, mas ele, enfim, ainda está confiante. Foi um sinal de alerta que ligou para ele nesse mês ruim e ele continua a operação. Mas agora ele tem um problema para resolver. Ele tem essa despesa para cobrir além da despesa operacional mês a mês. Então o que ele pensa? Ora, se eu tenho que pagar essa despesa também bancária, eu vou vender mais, porque se eu vender mais, eu vou conseguir ter mais dinheiro para pagar tudo. E aí ele investe um dinheiro para trazer mais clientes, ele começa a fazer promoções, enfim, ele começa meio até que desesperadamente trazer mais clientes, porque ele tem que resolver aquele problema todo mês. E aí ele até vende mais,
Ele até consegue vender mais, mas ele não consegue resolver o problema dele. Porque o problema dele não é o quanto dinheiro que entra, é o quanto dinheiro que sobra, é a margem. E a margem do negócio dele não está ligado necessariamente a quanto ele vende. Ele está ligado principalmente a quanto ele consegue reduzir de despesa, principalmente no estoque. Então, se esse cara, ele começou a operação dele iludido, ele começou a operação dele com a crença totalmente errada de que é fácil gerir, que é algo muito lucrativo, ele com certeza não se preocupou em controlar o estoque dele de uma forma eficiente. E ao não controlar esse estoque, ele tem um CMV alto, e com CMV alto, enfim, ele não tem margem. Porque o custo de mercadoria vendida é a principal despesa do negócio. Se você conseguir manter esse custo baixo, você vai conseguir ter provavelmente um bom lucro. Mas se você não ter controle disso, é bem provável que você não tenha lucro, enfim, e os problemas que eu estava narrando acontecerem. Então, esse cara está com caixa sendo asfixiado, está vendendo mais para tentar resolver o problema, mas a gente acabou de saber que não é por aí, necessariamente, que você vai resolver o problema. E ele então continua a operação dele com o caixa apertado e ele entra na próxima fase, que é a fase da corda bamba. O que é a fase da corda bamba? Ele não tem caixa, ele não está conseguindo reinvestir no negócio, ele não consegue mais inovar, trazer novos pratos, enfim, trazer mais clientes através da inovação dentro do negócio dele. Em alguns momentos ele não consegue dar manutenção, porque o caixa dele está sufocado, além dos empréstimos, além da operação, e ao não conseguir reinvestir, pode ser que perca um pouco de demanda. Então, a curva de clientes dele vai caindo, o caixa dele vai se mantendo apertado, e ele está a um fio de qualquer problema, ele já ter algo muito sério para resolver. Então, o que é a corda bamba? Se acontecer um mês muito ruim novamente, ou, não sei, uma multa, grandes rescisões, e se ele não tiver mais crédito na praça, ele não vai ter como pagar despesas básicas. E é nesse momento que ele fecha. Uma sequência de empréstimos, não conseguindo reinvestir no negócio e não se atentando a resolver o que realmente importa, que é o estoque, ele pode acabar a não ter caixa. E aí ele vai ter que decidir fechar. A não ser que ele consiga outro empréstimo, mas imaginando no nosso exemplo que ele não tem mais crédito. E o que acontece? Ele fecha. Óbvio que esse é um exemplo encurtado, né? Esse processo dura 5 anos e, enfim, ele consegue crédito mais vezes, mas o que eu quero dizer é que se ele não se atentar para realmente resolver o problema dele de margem de lucro, atacando os problemas dos desperdícios do estoque, o tempo que o negócio dele vai durar é o quanto ele vai conseguir ter crédito para pegar empréstimo. Então não é por aí. O negócio ele tem que ser autossuficiente e autogerenciável. E você só consegue isso com gestão. Esse é o erro comum e esse é o padrão de fechamento das casas. É uma coisa que todo cliente novo que eu vou segue a mesma cartilha. A diferença é que esses caras que me chamam para resolver o problema deles, eles estão atentos para resolver. Muita gente não adquire conhecimento para isso e acaba fechando. Apesar de eu encontrar vários problemas, a gente sempre tem uma luz no fim do túnel para resolver. E todas as vezes é controle de estoque. Óbvio que a gente aumenta as vendas, mas com consciência. Mas a primeira coisa que a gente faz é controlar o estoque. Então assim, se você quer montar um negócio, já está pensando em montar um restaurante, esse é o beabá do que não fazer. E se você se encontra em uma dessas fases, eu tenho uma boa notícia para você. Dá tempo. Adquire conhecimento, controla seu estoque. Se eu puder te dar uma dica só, controla seu estoque, que você vai conseguir ganhar fôlego para seguir. E tenta se profissionalizar. Beleza? Então esse é meu recado. É assim que um restaurante vai se dando mal. E a solução é gestão. A solução é ter um modelo de gestão profissional para controlar o seu negócio. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta, compartilha, comenta e se inscreve no meu canal do YouTube que eu vou soltar mais vídeos como esse. Beleza? Um grande abraço e até mais.